Irmãos, como vocês já devem saber, né? Nós estamos num período aí, mês de fevereiro, nós falamos de semeadura. E agora, março, nós estamos falando da colheita. Uma coisa meio óbvia, você semeia, você colhe. E eu tinha imaginado um nome para a minha ministração de hoje. E essa semana eu vi alguma coisa assim na internet e passou uma frase. Aí eu peguei e falei, nossa, esse é o nome. A frase dizia assim: o que você semear no vizinho é o que você vai colher. Aí eu fico pensando assim, pô, semear no vizinho é o que você vai colher. Aí eu fiquei pensando, será que é verdade? Porque tem gente que fala assim, se você construir uma casa no terreno dos outros, eles falam assim, você construiu, né, uma casa no terreno alheio, aquela casa nunca vai ser sua. Mas se você semear no vizinho, como que você vai poder colher? Mas aí na palavra eu vou explicar que é bem isso e é verdade. Mas só que eu vou começar assim, ó, a gente vai começar lá em Gênesis, mas assim, eu vou resumidamente contando para vocês entenderem como as coisas acontecem. Então eu vou começar logo lá no começo, no princípio de tudo. Depois que Deus fez tudo, as plantas, os animais, a terra, o céu, o mar, tudo, Ele foi lá e fez o homem. Adão estava no paraíso. Adão plantava alguma coisa? Adão semeava alguma coisa? Não, mas ele colhia. Ele colhia. Por quê? Porque ele estava no paraíso. E é isso que o Senhor promete para nós. O paraíso, a terra prometida, quando a gente chegar lá. Adão já foi colocado lá, porque Deus fez tudo no detalhe, fez tudo no capricho. E fez o homem, ele falou, a maior obra que eu fiz, eu vou entregar tudo que eu fiz para ele. E falou que ele ia ser soberano sobre todas as coisas. Mas o que aconteceu? A desobediência. Ou seja, o pecado. Porque Deus havia falado para ele, você pode tudo aqui, menos o fruto da árvore, né, que ele havia falado que não podia. E ele acabou comendo. E aí ele cometeu, que a gente fala, o pecado original. E qual foi o preço disso? O Senhor fala para ele, agora para você comer, vai ser fruto do teu trabalho, fruto do teu suor. Acabou a moleza. Agora você vai ter que fazer as coisas acontecer para você poder ter o que comer. Acabou a moleza. Ele foi expulso do paraíso. Não estava mais lá no paraíso. Só que já lá no paraíso, o que tinha lá no paraíso que já fez dar ruim? Tinha a serpente. Já tinha o inimigo. Porque o inimigo, ele quer derrubar a todo momento nós. Ele sabia que Adão ia ficar no paraíso por tempo eterno. A ideia de Deus era essa, que Adão, depois com Eva, multiplicasse e eles vivessem no paraíso. Era aquilo que Deus tinha para eles. Mas o inimigo, ele foi lá e semeou em Eva o que era a discórdia do que Deus tinha prometido para eles. E o resultado, eles foram expulsos do paraíso. E aí, continua, só que aí, Adão já não está mais no paraíso. Adão já está no mundo. E ele tem filhos, aí depois já vem um assassinato, outro pecado. E aí vai, se você for acompanhando na palavra, você for acompanhando, muitos pecados vão acontecendo. Gerações e gerações, e a coisa só vai ficando pior. Ficando cada vez pior, vai ficando pior, até que chega uma hora que Deus, basta, não dá mais, acabou. Só que ele, o que ele fez?
ele fez que nem o cara que é que a gente está falando de semente, né? Então, a pessoa tem lá uma plantação e é contaminada por uma praga. Aí falam para ele assim: você vai ter que exterminar tudo para remover a praga. Só que aí o que você vai fazer? Você vai exterminar tudo, mas depois você vai ter que plantar de novo. Então Deus, o que ele fez? Ele separou com a família dele. Ele separou Noé. E o restante ele acabou com tudo. Foi Noé e a família. E até os animais ele foi exterminando. Ele só deixou um de cada lá para ele poder depois voltar, as coisas acontecerem novamente. Por quê? Porque o pecado tinha impregnado em todo o povo. E ele viu graça em Noé. E Noé era obediente, coisa que Adão não foi. Porque Deus falou com Noé uma vez e explicou para ele: você vai construir uma arca, e vai ser assim, vai ser desse jeito, e você vai ter que fazer isso. Explicou tudo direitinho como ele queria que fosse feito. E Noé levou 100 anos para fazer isso. Agora você imagina, um lugar que não chovia, Noé construindo uma arca imensa. E todo mundo tirava o sarro de Noé. Falei: você está louco, o que você está fazendo aí? Aí Noé, continua fazendo a sua arca. A gente está indo para uma festa. A gente está indo para não sei o quê. E o Noé lá firme. Porque Noé tinha fé. Noé acreditava. O que Adão se deixou levar por Eva, e a Eva se deixou levar pela serpente, Noé não se deixou levar por ninguém. Noé ficou firme no propósito dele. E Noé se tornou o quê? A semente que Deus ia usar para depois do dilúvio. Em cima dele, ele ia gerar tudo de novo. Então, veio o dilúvio. Todo mundo sabe o que aconteceu. Aí o povo não acreditava, mas viu aquela arca indo embora. E o povo todo morrendo. Os animais, tudo. E eles ficaram lá 40 dias dentro da arca, até que certo momento chegou, e eles chegaram em solo firme, e ali eles começaram tudo de novo. A ideia é que tivesse tudo bonitinho, né? Sementes boas, para poder dar frutos bons. Mas, já ali dos filhos de Noé, já aconteceu um problema. Já teve uma situação complicada, que eu não vou me alongar muito, mas se você procurar, você vai ler, que Noé passa por uma situação complicada com um dos filhos dele, e ele amaldiçoa um dos filhos dele, Cã. Não amaldiçoa o filho, amaldiçoa os filhos de Cã. E dali já começa o quê? Uma semente ruim. Junto com as sementes boas que Noé estava trazendo, já começou junto uma semente ruim. E continuou, foi se propagando aquelas pessoas, foi crescendo aquele povo. E o que acontece? Continuou a ruindade do povo. Continuaram os pecados. As coisas foram acontecendo. E o Senhor ali, só meio de longe, vendo o que estava acontecendo. Até que ele chega um momento, passado muitos anos, muitas gerações, ele encontra mais um homem de muita fé. E aí ele vai levantar esse homem, ele vai conversar com esse homem, e vai usar esse homem. Esse homem, Abraão. Ele chega para Abraão e fala: dos seus herdeiros, eu vou levantar uma nação, eu vou escolher ela como minha nação, como meus filhos, e eu serei o Deus dessa nação. Só que o que acontece? Abraão fala: mas eu já sou velho e não tenho filho, como é que eu vou fazer isso? Abraão tinha fé, a mulher dele nem tanto. Sara dava risada quando Deus falava isso. Ela não acreditava muito, não. Eu falei: imagina, olha eu na minha idade, como é que eu vou ter filho? Essas coisas. Mas Abraão acreditava. E por ele acreditar e ter sido firme, Deus foi lá e entregou o Isaac.
E Deus ainda foi fazer uma prova com Abraão. Falei, deixa eu ver se ele tem fé mesmo. O filho da promessa, ele chega para Abraão e fala, você vai entregar Isaac em sacrifício para mim. Agora imagina você já está de idade, você não tinha um filho, você desejava muito aquilo foi fruto da promessa que Deus fez para você. E aí ele chega, me entrega ele em sacrifício. Abraão não falou nada para ninguém, chamou 2 servos dele lá e foram para um local que Deus falou, você vai aonde eu te mandar, eu não vou nem falar onde que é, eu vou te falando no caminho. E Abraão foi firme. Abraão levou o menino, preparou tudo para o sacrifício, deitou ele assim para já fazer o que tinha que fazer. E o menino ainda pergunta para ele, pai, mas cadê o sacrifício? Abraão fala, Deus proverá. Deus proverá. E naquele momento que ele vai levantar o machado, ou a faca, não sei, alguma coisa, que ele ia matar Isaac, de repente um anjo aparece e fala, para, porque Deus já se convenceu. Eu falei, não, esse é fiel. Então Deus sentiu firmeza, falou, sobre ele eu vou levantar uma nação, e sobre ele eu vou fazer a minha aliança, porque eu sei que ele é firme no que ele está fazendo, ele tem fé. Então Deus fez o que prometeu. Então depois de Isaac foram acontecendo outras coisas, né? E o povo foi crescendo, e aí a gente vai chegar no momento lá de José. José é aquele que os irmãos tentaram matar, jogaram numa cova, mas ele foi para o Egito e se tornou governador no Egito. Alguém que era para ter uma raiva dos irmãos, no final das contas, por ele estar governador no Egito, ele conseguiu salvar a família dele toda, porque estavam todos passando muita fome, e ele lá, ele tinha alimento, e ele deu alimento para o pai dele, para os irmãos dele, e o povo então foi parar no Egito. Só que aí foi passando o tempo, aquele povo foi crescendo, os hebreus, né, foram crescendo lá no Egito, mas só que mudou-se os faraós lá, e aí então aquele poder que José tinha acabou, e o povo hebreu se tornou o quê? Escravo no Egito. Por muitos anos eles foram escravizados no Egito, até que o Senhor vai lá e levanta mais uma semente preparada, uma semente que quando nasceu já era para ter sido morto. Moisés, não era para ele sobreviver, porque tinha um decreto, porque todo filho dos hebreus que nascessem, homens, era para morrer. Mas o Senhor, ele preparou as coisas com tanto carinho, com tanta direção, que aonde foi parar esse menino? No palácio. Ele foi parar no palácio. Para que era para morrer? Ele foi morar lá no palácio. Por 40 anos ele viveu no palácio. Aí algo tocou no coração dele procurar o povo dele. Só que quando ele chega lá, ele faz um ato que todos ali não entenderam muito e passaram até a ter medo dele, porque eles viam Moisés como alguém do palácio, e ele chega lá e mata um soldado. Aí então aquele povo falou assim, se ele mata um deles, o que ele vai fazer com nós? Que nós que somos escravos, você já está matando um soldado deles, para ele matar nós não custa nada. Então Moisés entendeu que ele não estava sendo bem-vindo naquele momento. Então Deus afasta ele, leva ele para a floresta, e lá ele é tratado por mais 40 anos. E o que ele faz lá na floresta? Deus já começa a preparar ele. Ele vira pastor. Ele vai cuidar de ovelhas. Não eram deles, mas era do sogro. Mas ele estava cuidando de ovelha, porque Deus já estava preparando, porque Deus tinha coisa muito grande para Moisés. E veja bem, 40 anos no palácio, 40 anos na floresta, ele já tinha 80 anos.
Quando Deus então aparece para ele na sarça, como todo mundo já sabe, e fala: você vai libertar o meu povo do cativeiro do Egito. Aí Moisés dá um monte de desculpa, que nem a gente faz, que toda vez que tem alguma coisa para a gente fazer, a gente sempre arruma um monte de desculpa. Só que Deus foi quebrando ele. Primeiro Moisés fala: eu tenho dificuldade na fala. Não tem problema, seu irmão vai estar junto contigo, você não precisa falar, ele fala. Ah, mas eu já tenho idade, não sei o que, eu vou te capacitar. Não, o povo não me aceita. Fala que quem mandou você foi o grande eu sou. Então você fala para eles: foi o eu sou que me mandou aqui. E aí ele confiou, acreditou, e ele foi. E Deus ainda deu uns caminhos para ele lá. Falou: olha, você vai pegar esse cajado, você vai jogar ele no chão, vai virar uma cobra, você vai tocar no lago, vai virar sangue. Você vai convencer o faraó que ele tem que liberar o meu povo. E ele foi até o faraó. E todo mundo sabe que ele foi lá 10 vezes. Mas na Bíblia diz também que o Senhor ia endurecer o coração do faraó. E endureceu. Porque tudo que acontecia, o faraó batia o pé, continuava firme. Até que, no último momento, na última vez, quando era a 10ª, Deus fala: vai lá, e você vai falar que vai passar, a morte vai passar sobre o povo do Egito. E vocês, hebreus, vão lá e vão pintar as portas da casa de vocês com o sangue dos animais que vocês vão oferecer em oferta. E aonde tiver uma porta marcada com sangue, o espírito da morte não vai entrar. Mas aonde não tiver, ele vai entrar e vai levar o primogênito. Tanto dos seres humanos como dos animais também. Não foram só os primogênitos humanos, mas os animais também. E falando isso, foi o que aconteceu. Veio e matou quem? O filho do faraó. Aí ele ficou maluco, ele pegou e falou assim: não, vou liberar esse povo. Porque tocou muito forte nele, mas por causa da teimosia dele. Então, o povo saiu do Egito. E esse povo seguiu para o deserto. Para chegar aonde? Na terra prometida. A terra que emana leite e mel. Que dava frutos. Eles dizem na Bíblia que um cacho de uva 2 homens tinham que carregar. Então, para você ver como que eram as coisas. Aí eu paro um pouquinho aqui e falo para você. A terra que emana leite e mel. Que o fruto 2 homens precisam carregar. Já não começa a aparecer lá do comecinho, aonde Adão estava. Era a terra prometida. Então Deus estava trazendo de volta o povo dele para onde nunca devia ter saído. Só saiu por causa do pecado. Então Deus estava dando uma nova chance, trazendo o povo de volta. Só que aí o que Deus percebe? Porque o deserto é um lugar de tratamento. E quando esse povo chega no deserto, eles mostram que não tinha como tratar aquele povo. Aquele povo era muito ruim. Porque Deus fazia tudo o que fazia para eles. Dava livramento atrás de livramento. E aquele povo só reclamava. Eles chegaram ao ponto de falar: nós viemos para o deserto, para morrer no deserto. Era melhor ter ficado lá no Egito. Pelo menos lá a gente tinha alguma coisa para comer. Deus dava o maná todo dia para eles, caía do céu, eles não precisavam fazer nada, eles nem semeavam, eles só colhiam, que nem Adão. Adão tinha tudo para ele comer, o povo do deserto tinha tudo para comer. Se você ler, vai falar que eles ficaram 40 anos no deserto, nem os sapatos eles trocaram, nem as roupas eles trocaram. E ainda assim eles reclamavam. E aí, 2 desse povo tinham muita fé. E esses 2 acreditavam. Porque se Deus prometeu, como disse no louvor aí, né? Porque se Deus promete, Ele cumpre. E esses 2 tinham certeza que Deus ia cumprir. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Os outros 10,
espias que foram junto com eles dois, Josué e Caleb, não acreditaram. Falaram, não, é tudo lindo, maravilhoso, mas não é para nós. Não, lá tem uns caras muito grandes e a gente não vai conseguir derrubar. Deus já tinha salvo o povo do Egito, entre o mar e o exército do faraó. Deus já tinha libertado. E eles estavam com medo de chegar numa cidade onde o povo estava lá. Para você ver, Deus fez água jorrar da pedra no tempo que eles estavam no deserto. E eles não acreditavam que Deus poderia dar aquele lugar para eles. Falta de fé. Aí o que Deus fez? 40 anos no deserto. Quando chega nesse final dos 40 anos, daquele povo que saiu do Egito, só estavam vivos Josué e Caleb, os dois que acreditaram. Mas existia uma multidão com ele, os filhos daqueles que saíram do Egito. Era uma nova geração que foi formada no deserto, diferentemente daqueles que saíram do Egito. Então eles não sabiam o que era viver numa cidade, eles não sabiam o que era plantar, o que era colher, eles não sabiam nada disso. Eles viviam ali no deserto e Deus mantinha. Deus provia tudo para eles. E esse povo então chega na terra prometida. Tem a vitória que Deus tinha prometido. E ali eles ficam. E aí fazem as 12 tribos, tudo bonitinho. E ficam um tempo. E vão crescendo. Só que aí o que vai acontecendo? Tinha muita gente infiltrada neles ali, que eram de outros povos. E começou o povo que era escolhido de Deus, aquele povo que saiu do Egito, começou a se contaminar com os outros povos. E começou a ter a discórdia, começou a imperar novamente o pecado. Aí logo já começou guerras entre os povos. E foi indo e cada vez ficando pior. E aí Deus começa a fazer a sua obra para tentar quebrar aquilo. Deus começa a levantar outras nações para guerrear com Israel, com Judá. Para quê? Para ver se eles acordavam que eles estavam fazendo errado. E toda vez que alguém chegava e ajoelhava e pedia para Deus, algum rei, aquele que tinha fé, Deus entrava com a provisão. Tem um momento que eles iam sofrer um ataque de um exército muito grande. E o rei, no momento, pegou e falou assim: Senhor, nós não temos o que fazer, nós não sei o que eu vou fazer. O Senhor fala para ele assim: fica tranquilo, essa luta é minha. E fala que naquela noite, sem um soldado sequer de Israel, de Judá, enfrentar aquele povo, o Senhor acabou com todo aquele exército. Porque Ele prometeu, e Ele cumpre. E como foi dessa vez, aconteceram outras. Depois vem a Babilônia, que leva o povo lá para o exílio. E eles ficam lá por 70 anos no exílio. Aquilo foi permissão de Deus. Aí a gente fala assim: nossa, mas Deus permitiu que eles viessem e acabassem com tudo. Sim, porque eles estavam todo errado. Porque Deus, quando fez o dilúvio, depois Ele prometeu: nunca mais eu vou exterminar tudo da forma que eu fiz. Só que Ele fazia de outra forma, mas nunca para exterminar tudo. Ele usava de força para ver se o povo acordava. E o povo, nada, continuava no pecado. Continuava no pecado. Aí foi se passando os tempos, aí começaram a aparecer os profetas. E os profetas sempre falando que em um momento ia vir uma criança, que era herdeiro de Davi. E ele viria para salvar o mundo. Isso já estava sendo profetizado para aquele povo ruim, aquele povo que não tinha fé. Mas quando vem esse menino, Jesus, ele vem para o povo dele. Ele cresce no meio do povo dele.
E ele faz o quê? Ele vem dar um testemunho de como é viver uma forma que Deus se agrada. Ele vem, Jesus, ele vem de uma forma com misericórdia. Ele vem ensinar o perdão. Ele vem trazer coisas diferentes que aquele povo tinha. E ele vive 30 anos entre aquele povo. E nos últimos 3 anos e meio da vida dele, ele vai para o ministério dele. Aonde ele vai bater de frente com os fariseus, que eram os doutores da lei, que se diziam o que sabiam tudo. E ele vinha quebrar tudo aquilo que aquele povo estava sendo guiado da forma errada. Falando, não é assim, é por amor. Quando Deus mandou os mandamentos para Moisés, ele mandou 10. Jesus veio falar 2. Ele falou assim, o primeiro e o maior de todos, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, não menos importante que o primeiro, amar ao próximo como a ti mesmo. Ele falou, porque nesses 2 se resume todos os outros. Se você for ver lá no judaísmo, tem centenas de leis que eles criaram, coisas absurdas. Mas Deus falou assim, essas 2 é o suficiente. Porque se você amar o próximo, você não vai roubar, você não vai matar, você não vai cobiçar, você não vai dar falso testemunho, você não vai cobiçar a mulher do próximo, você não vai fazer nada disso. E você tem que se amar, por quê? Porque você é a criatura feita pelas mãos de Deus. E quem é você para maltratar você mesmo? Porque o fôlego que nós temos de vida não é nosso, é dele. Porque a hora que ele quiser, ele leva embora. E a gente acha que a gente é muita coisa, que a gente pode fazer o que quer. E aquele povo fazia isso. Então Jesus vem e faz tudo o que ele fez. E aí ele chama alguns para caminhar com ele. Ele traz aqueles apóstolos. E aqueles apóstolos se tornam o quê? Sementes. Sementes que eles vão acompanhar, vão viver com Jesus. E ver Jesus vai fazer uma parábola falando do semeador. E eles ali acompanhando. Eles são sementes. E vocês vão entender por que eles são sementes. E o povo não entendia muito o que Jesus falava. Ao ponto que quando Jesus falou que ele ia morrer, ele ia partir, alguns falavam, não vai fazer isso. Ele falou, não, isso já está tudo predestinado. E tudo isso vai acontecer em nome do meu Pai, para a honra e glória do nome dele. Eu estou aqui para dar graças a ele. E o que ele fez? Ele teve morte de cruz. E ele morreu na cruz. Porque quando ele veio para o mundo, ele achou que o povo ia receber ele de braços abertos. Mas no final, quem ficou de braços abertos foi ele, na cruz, e derramou todo o sangue dele por cada um de nós. Foi o preço que ele pagou pela vida de cada um, para nos libertar do pecado. Naquele momento ele estava purificando todos aqueles que creiam nele. Naquele momento ele estava dando uma segunda chance. A partir de agora, vocês que creem em mim, vocês se tornam irmãos meus. Sendo meus irmãos, vocês se tornam herdeiros do reino do Pai. Vocês vão estar comigo na casa do meu Pai, existem muitos cômodos. Vocês vão tudo para lá, basta você acreditar em mim. Ele queria convencer as pessoas disso. E por isso ele foi lá crucificado. Ninguém sabe o peso do pecado nosso que ele pagou naquela cruz. Nós não sabemos, mas foi alto. E ele só pede o quê? Que você tenha Cristo como teu verdadeiro e único Salvador. Porque ele fala, eu sou o caminho. Porque ninguém chega ao Pai se não for através de mim. Então ele veio para o mundo para mostrar isso. Que ele é o caminho. Para salvar aquele povo que estava todo perdido. Então, a gente tem que entender as sementes que eu falei dos apóstolos. Quando Jesus parte, Jesus fala, eu estou partindo,
mas com vocês eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo. É aí que aparece o Espírito Santo. Se você pegar a Bíblia, até Jesus não se fala do Espírito Santo, é a partir dele. Em Pentecostes é quando o Espírito Santo desce sobre todos aqueles que estavam naquela sala. Antes o Espírito Santo já tinha se manifestado em Jesus, quando ele foi batizado, que desce aquela pomba, que até João Batista falava. Mas para o povo, ele se manifestou em Pentecostes. E aí por que eu falo que os apóstolos eram sementes? Porque os apóstolos iam dar continuidade daquilo que o Jesus deixou. Então eles foram levar a palavra, eles foram ensinar aquilo que eles aprenderam com Cristo. O que eles estavam fazendo? Eles estavam tratando e purificando outras sementes. E aí surge um cara que foi assim, não tem como explicar. Paulo foi um cara que formou mais de 20 igrejas em terras que as pessoas nem nunca tinham ouvido falar de Jesus. Ele foi para a Ásia, foi para o Oriente, ele foi para um monte de lugar e foi abrindo igreja, e foi levando a palavra de Jesus para todos esses lugares. Éfeso, Corinto, Tessalônica, Colosso, Filadélfia, Esmirna, um monte, 20 ou mais até. Então ele foi uma semente que foi multiplicando. E o que o Senhor espera de nós como sementes? Aí eu vou pedir para a irmã então colocar para mim um textinho que está em Gálatas. São 3 versículos. Gálatas 5, versículo do 22 ao 24. A partir do momento que aquele povo recebeu o Espírito Santo, ele fala: ide, pregai o Evangelho e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí essas pessoas começaram a receber o Espírito Santo. E recebendo o Espírito Santo, eles tinham que dar um fruto, que está ali, ó. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Próximo. Contra essas coisas não há lei. Próximo. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que ele quer dizer? Se você gerar esses frutos em você, a bondade, tudo mais que eu falei aí no começo, você se afasta da carne. E você se afastando da carne, você se aproxima de Deus. E aí você se torna uma semente que dá bom fruto. E se a semente dá bom fruto, ela vai prosperando, porque aquele fruto vai dar outra semente. E foi isso que Paulo fez, foi isso que os apóstolos fizeram. Dizem que o primeiro dia que Pedro pregou, depois de Pentecostes, ele simplesmente converteu 3.500 pessoas. Você imagina 3.500 pessoas sendo batizadas ali, recebendo o Espírito Santo. Isso aconteceu há mais de 2.000 anos atrás. E a igreja está de pé até hoje. E a gente vê todas as igrejas aí batizando pessoas, recebendo o Espírito Santo, porque aquele fruto que foi colocado lá atrás, ele ainda continua dando frutos e dando mais frutos. Só que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente semeia. Aí eu vou pedir para a irmã colocar o outro texto que eu separei. Mateus 13, do 24 ao 30. Porque você tem que tomar cuidado quando você está semeando. E mesmo Deus, quando semeia na vida de nós, a gente corre um risco muito grande. Aí diz assim em Mateus
propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Próximo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Próximo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Próximo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Próximo. E eles lhe disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Próximo. Porém ele lhe disse: não, para quê? Ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. E o último: deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atalhai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Você viu que ele fala que o Senhor vai lá e escolhe as sementes. Ele planta as sementes. O Senhor escolheu o povo de Israel. O Senhor, Ele escolhe cada um de nós. Não somos nós que escolhemos o Senhor. Ele que nos escolhe. É Ele que nos traz até aqui. É Ele que nos vem trazer diante dEle para a gente simplesmente levantar o braço e falar: eu lhe aceito. Porque Ele está te chamando. Então Ele está te escolhendo. Só que da mesma forma que Ele está pegando você ali, tornando uma boa semente, tem um inimigo que anda pelo mundo, tentando fazer que essa semente não chegue lá na glória do Pai. Ele vai semeando coisas ruins na tua vida, para que você se desvie, para que você não continue fiel, para que você se perca, para que você não chegue na glória do Pai. Porque ali diz: colhei primeiro o joio, que Ele vai jogar e queimar. Se você ler em Apocalipse, vai dizer que quando o Senhor voltar para a grande colheita, Ele vai pegar Satanás, o grande dragão, a besta e todos aqueles que seguem Ele, e vão lançar no fogo. Eles vão ser exterminados, mas aqueles que ficarem ali vão ter as suas vestes restauradas, vão ter a oportunidade de voltar para o paraíso, que é onde a gente não deveria ter saído. Por quê? Porque o primeiro homem, ele pecou e trouxe esse peso para cada um de nós. Mas graças a Deus, Deus, a sua bondade, a infinita bondade que Ele tem, Ele manda o Filho dEle, unigênito, para ser o nosso Salvador. Um homem trouxe o pecado, e Ele veio para libertar-nos do pecado. Um preço muito alto Ele pagou. Mas quando a gente fala, Ele nos amou primeiro, não existe amor maior que esse. Abraão foi muito fiel, quase entregou Isaac, mas Deus entregou o filho dele. Aquele que estava na glória, desceu para o mundo, para poder nos salvar. Depois de tudo que Deus fez para aquele povo antigamente, e aquele povo não se acertava, então Deus falou: só tem um jeito, vou mandar meu filho. E estava tudo já programado para acontecer. Então Ele fala que naquele momento que Ele está na cruz, Ele rasga o véu, e a partir daquele momento não tinha mais povo escolhido de Deus, não tinha mais Israel, Judá, era todas as nações. Ele abria a oportunidade de quem quisesse e aceitasse Jesus, de compartilhar com Jesus a herança do Pai, e não ser mais chamado de criatura, mas sim, já a partir daquele momento, ser chamado de filho de Deus. Então,
Olha a diferença que Jesus fez. Jesus primeiro tira o pecado. E depois abre a oportunidade para todos compartilhar do reino do céu. Ele dá a oportunidade. E a oportunidade de cada um de nós aqui temos ela. De não nos afastarmos dos caminhos do Senhor. De tomarmos cuidado que tudo aquilo que o inimigo vem semeando na vida de cada um de nós. Porque o inimigo, ele só vem para roubar, matar e destruir. Ele não quer outra coisa. Só que para ele chegar nesse ponto, ele engana. Ele oferece os prazeres da carne, as coisas desse mundo que você não vai levar. É o dinheiro, a luxúria e tantas outras coisas. E aquilo está nos nossos olhos, a gente enxerga aquilo. E aquilo nos atrai. O Senhor fala que o coração ele é enganoso. Nós temos que tomar cuidado. E você viu que no começo dessa parábola que ele fala que ele semeou durante o dia. Mas o inimigo ele é tão sujo que ele vem à noite. Quando ninguém está vendo. E ele vai colocando. Quando você vai ver, olha o que aconteceu com o campo dele. Estava todo infestado de joio. E no dia da grande colheita vai ser isso. O Senhor vai separar o joio do trigo. O joio do trigo. As sementes são iguais, mas o fruto é muito diferente. Então, cabe a você. Você é o quê? Você é o joio? Ou você é o trigo? Se você é o trigo, você vai deixar se contaminar? Para morrer antes da colheita? Se perder no meio do caminho? Como na parábola do semeador? Que o Senhor vai jogando a semente. Mas tem sementes que caem em lugares que não é apropriado. Então como está seu coração? Como que está a sua vida? Será que a sua vida está pronta para receber a semente que o Senhor vai lançar na vida nossa a cada dia? Hoje aqui nesse momento o Senhor está lançando sementes na vida de cada um de vocês. A todo momento o Senhor manda bênção para nós. Só que muitas vezes a gente não recebe, por quê? Porque a gente não está preparado para receber aquela bênção. Muitas vezes a gente não está preparado para receber a bênção. E muitas vezes a gente pede coisas para Deus, que o Senhor já sabe, isso não é bênção, isso é o inimigo que está colocando na cabeça dele e vai destruir ele. Não vou dar. Não vou dar. Agora, se você não estiver alinhado com Deus, sabe o que vai acontecer? O inimigo dá. E quando você vai ver, você está perdido, você se destruiu, você acabou com a sua vida. Muitas vezes a infidelidade no casamento, você destrói a família. Você traz crianças marcadas com problemas. Você cria um problema que não tem limite. O estrago é muito grande quando o inimigo entra. Então, vigiai. Aquele proprietário daquela terra que foi semeado, que ele semeou todo lá durante o dia, se ele tivesse deixado vigias, talvez não teria se jogado o joio no meio do trigo. Então o Senhor nos deixa avisado: vigiai, vigiai, porque o inimigo é sujo. E o inimigo tem uma coisa: ele sabe onde é teu fraco, e ele vai pegar você na tua fraqueza. Você pode ter fraqueza na bebida, pode ter fraqueza nas drogas, na prostituição e tantas outras coisas que vão destruindo famílias, lares e a própria pessoa. Você vê a pessoa quando ela entra nas drogas, a gente passa aqui pela cidade, a gente vê pessoas pela rua aí, as pessoas estão que é carne e osso, elas se destroem elas mesmas. Só que para ela chegar àquele ponto, ela já não tem mais família, ela já não tem mais amigos, ela já não tem mais saúde, ela não tem mais emprego, ela não tem mais nada. Ela chegou ao fundo do poço. E se você for pegar muitas daquelas pessoas que estão aí pelas ruas, tiveram família, tiveram emprego, tiveram casa, tiveram muitas coisas. Mas o inimigo foi tão cruel na vida deles, que destruiu a vida deles. Então, eu deixo esse recado para você: vigiai. E como eu falei no começo, o que você semeia no vizinho é o que você vai colher. Por que eu falo isso? Porque se você com o próximo, você for bom,
você vai receber bondade. Se você com o próximo, você for amigo, você vai receber amizade. Se você for uma pessoa sucinta, que está sempre ali quando a pessoa precisa, você vai receber dela também isso. E isso não tem preço que pague no mundo. Porque você vai perceber isso, sabe quando? Quando você estiver numa dificuldade. Porque enquanto você está bem, está dando festa, tem um monte de gente. Mas quando você passa por uma dificuldade, por um momento difícil, só aqueles que são fiéis com você, que vão te procurar. Então você tem que cultivar essas pessoas, cultivar no terreno do próximo, porque aquilo você vai colher. Se você é bom, você vai receber de volta. Agora tem gente que só quer tirar vantagem. Só que vai chegando uma hora que fala assim, você quer ver um exemplo? Kit churrasco. Vamos fazer uma festinha no sábado, kit churrasco. Ó, todo mundo traz o kit aí. Aí você vê que o cara vem lá com meio quilo de linguiça. Tem um monte de gente lá. E ele vem com a família, 5, 6 pessoas. Aí vai chegando uma hora que o pessoal vai ficando meio invocado. Falei, peraí, não convida aquele cara não, porque, pelo amor de Deus, o cara vem aqui só para tirar proveito. Por quê? Porque você está demonstrando que você só quer tirar vantagem. E a gente veio nesse mundo para servir, não para ser servido. Porque a partir do momento que você está servindo, Deus está te cuidando, está guardando, está acompanhando, está te dando livramento, está cuidando da tua família, vai cuidando do seu emprego, vai fazendo você prosperar. É a lei da semeadura. É a lei da semeadura. E nada não vai acontecer se não for desse jeito. Então, irmãos, eu queria deixar essa mensagem para vocês hoje. Eu falei um pouco do semear e falei da colheita. Mas não se esqueça, o Senhor está voltando. E Ele vai vir para a colheita. Será que a gente é joio? Ou será que a gente é trigo? Ainda dá tempo. Porque Ele não chegou ainda. Mas ninguém sabe a hora. Diz que Ele vai vir como um ladrão. O ladrão não avisa na hora que Ele vai. Porque se o ladrão avisar você que ele vai roubar a tua casa naquele dia, você fica esperando ele com um revolvão lá. Fala, entra que você vai ver o que é bom. Não, o Senhor não fala. Ele só falou que Ele vai voltar. E naquela hora, Ele vai te levar. E aí como é que você vai estar? Vai ser jogado junto com o joio? Ou você vai ser colhido como trigo e vai para a glória do Pai? A nossa vida é um suspiro. Muitos de vocês aqui sabem, dia 17 passado, meu pai faleceu. E assim, você recebe um telefonema, ó, morreu. Acabou. Ele pode fazer mais alguma coisa? Não. A gente que está aqui pode? Pode. Então vamos prestar muita atenção. Vamos, prestar atenção no que a gente faz. Porque cabe a nós ser o joio ou ser o trigo. Porque se a gente for o trigo, o Senhor lá vai cuidar. Ele vai dar chuvas de bênção para nós. Porque a chuva que cai em cima do joio, cai em cima do trigo. Ele fala, deixa crescer junto. Mas lá na hora da colheita eu vou separar. Então você vai olhar muitas vezes que o ímpio está prosperando. Mas deixa, quando chega a hora dele, ele sabe para onde ele vai. Agora você, muitas vezes, você não prosperou muito aqui na terra. Mas o teu lugar está garantido lá no céu. A tua vida aqui é 70 anos, 80 anos, mais ou menos isso. E a eternidade, você consegue calcular quanto tempo é isso? Você vai se importar com 70, 80 anos que você vai viver aqui e vai jogar fora a tua eternidade? Então, presta muita atenção. Porque a hora da colheita está chegando. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus.